Paulo Spivak, tira dúvidas. E aí, então, você tava falando aí, você tá curtindo o Spivak? Cara, muito. Mudou completamente meu jeito de tocar bateria, assim, velho. É aquilo que eu tava conversando com você. Antigamente eu tocava coisas muito mais leves do que eu toco hoje, do ponto de vista de peso sonoro mesmo da música, né? Rocks muito mais leves, eu saía do show com o dedo da mão em carne viva, assim. Hoje eu toco muito mais pesado, muito mais rápido, consigo tocar por mais tempo do que eu tocava antes. Tipo, o condicionamento físico parece que mudou completamente, porque aparentemente a gente colocava muita força mesmo, assim. Acho que como usava também baquetas mais finas, né, assim, então assim, a impressão que eu tinha é que eu tinha que enfiar a mão mesmo, botar muita força para tirar mais som. E aí o Spivak ele traz uma lógica completamente contrária, né? Assim, você deixar o mais solto possível para você fazer a baqueta e o tambor trabalharem a seu favor, né? E a sonoridade, tá saindo uma sonzeira ou o fato de você estar tocando mais relaxado, não tá tensionando, não fazendo força muscular, tá saindo menos som? Tá saindo mais som agora do que saía antes. Aí, ó, tá vendo? Muito mais som, assim, não tem nem comparação, assim, você faz fazer uma virada, assim, até a questão de criatividade mesmo, assim, eficiência do movimento, assim, consigo fazer, sei lá, uma virada, um rolo de 6 aplicando na bateria de um jeito muito mais fácil e eficiente do que eu fazia antigamente. Antigamente era um esforço para usar o dedo, fazer a virada, e aqui não, aqui você economiza movimento, você com um movimento de braço, você já faz um toque, pode colocar 2 toques, até mais, se você conseguir aproveitar aquele rebote. Então assim, tá saindo muito mais som, tô ficando muito menos cansado, tô gastando muito menos energia do que eu gastava antes, e tô saindo muito menos lesionado, praticamente nada, assim, não tô machucando mais igual eu machucava antigamente. Aí, ó, então você está se sentindo melhor tocando, né? Você consegue tocar por mais tempo, Sim. com um padrão sonoro melhor, imagino. Sim. E assim, outra coisa, consistência, assim. O meu backbeat hoje, ele tá muito mais sólido e constante do que ele era antigamente. Não sei se é por causa da posição da mão, do relaxamento, de evitar movimentos excessivos, mas esse backbeat aqui ele está muito mais constante, até a baqueta mesmo, assim, eu nunca fui de quebrar muita baqueta. Você vê a própria baqueta comendo um rinchote, assim, sempre na mesma posição, sem marcar muito pele, sem nada do tipo, então realmente está bem mais proveitoso, assim, eu acho. E quando você precisa de tocar com a dinâmica mais baixa? Tá funcionando também? Hoje é raro precisar. Hoje a minha dinâmica é sempre um pouco mais alta. Mas eu faço muita virada colocando rudimento mesmo, principalmente rulo de 6. Colocando os rulos entre os assentos. Sim, aí eu coloco bastante. Então tem muita virada minha em música, inclusive que a gente compôs recentemente, que eu faço essas viradas e uso os rolos na pegada do Spivak, né, economizando movimento, usando rebote, e eu consigo jogar a dinâmica bem para baixo. Então assim, nas viradas, no coração da música pouco, porque a música ela pede volumes mais altos, mas sempre que eu vou fazer uma virada, eu tento fazer uma virada com dinâmica. Agora, para ilustrar isso que o Humberto está falando, seria uma espécie de recheio dos assentos, entre os assentos, os rolos, não é isso? Isso, ou seria exato. Uma coisa tipo... Exato. Seria um preenchimento entre um assento e outro. Coisas que eu tenho feito muito ultimamente, coisas do tipo assim. Então eu consigo, tipo, num som que tô uma guitarra com muita distorção, um baixo com muita distorção, às vezes um baixo até com um boost de pedal, conseguir fazer uma virada num som de metal, de punk, que eu consigo... Então eu acentuo e ainda consigo botar umas notas menores para dar mais sutil. Para dar uma dinâmica. Logo em seguida do acento ou antes. Sem mudar o movimento que eu estou fazendo. Estou fazendo o mesmo movimento, porque antigamente se eu fosse fazer algo do tipo, era dedo trabalhando, mudava a posição de mão, mudava a posição de braço, tinha que botar o dedo para trabalhar. Agora não, você faz o mesmo movimento, fazendo o mesmo movimento, só que você só varia um pouco
a amplitude, que é o que o Spivak fala bastante, né? Amplitude de movimento e tudo mais, rebote, para tentar tirar sons diferentes fazendo coisas mecânicas equivalentes, assim, né? Agora, uma coisa interessante que a gente estava conversando antes de ligar as câmeras, é que aquilo que a gente pratica no método Spivak, todas aquelas movimentações, aquele conjunto de técnicas, né? O método Spivak, ele é mais do que uma técnica. Então ele tem uma metodologia mesmo, ou seja, tem uma sequência dos rudimentos, tem um conjunto de técnicas, então é uma coisa mais ampla, muito mais ampla do que meramente uma técnica. Então quando a gente pratica tal como ele estabeleceu que se pratique, quando você vai ver a performance de um baterista treinado em Spivak, você vê que os movimentos são exatamente aqueles movimentos que o próprio Spivak preconizava. Sim. Certo? Então, assim, não tem aquela coisa de você praticar na borrachinha de um jeito e na hora da performance sai um movimento totalmente diferente. Sim. Como se você estivesse tocando um instrumento diferente daquilo que você praticou em casa. Eu, pelo menos, tinha muito essa sensação. Não, pra mim também era a mesma coisa, porque era sempre uma... Nós, a gente ia estudar, né, naquela tradicional, e aí, usando muito o dedo, na hora que você tinha que fazer uma virada no meio da música num show, você tinha uma outra superfície com outra resposta, aí você precisava usar mais punho. Só que no Spivak você já está trabalhando esses movimentos elementares desde o começo. Assim, e é muito simples, assim, é esse movimento, um movimento mais de punho, dependendo muito mais do rebote, controlando esse rebote, do que antes, assim, que se você tinha que mais ativamente, com a mecânica de um movimento auxiliar, ter que controlar aquele rebote ou aquela virada, né? Ou seja, o baterista que está praticando o Spivak, ele consegue colocar isso ao tocar, na tocabilidade dele, muito mais facilmente. Tudo começa a fluir muito mais fácil, né? Os movimentos, eu tive essa impressão, Daniel, eu tive essa impressão de que, assim, as coisas, elas... É interessante porque elas começam a vir, assim, né? Naturalmente. Você tá ali tocando com a posição de mão e tal, assim, você vai fazer uma virada, você já consegue aquilo ali que você tá ali na borracha, estudando baixinho, que é um pouco do que ele fala, né? Baixa amplitude para você controlar e tudo mais. Na hora que você tá ali tocando, ele vem, aquele vocabulário, ele meio que aparece naturalmente dentro na hora que você vai tocar, assim, de um jeito, pelo menos para mim, ele começou a aparecer mais facilmente, de um jeito mais, vamos dizer assim, inteiriço do que... Muito mais natural. Do que aquelas técnicas passadas, assim, né? Que, porra, é dedo, e assim, aquele tanto de coisa. Naturalmente que aquilo ali tem utilidade para algumas coisas. Por exemplo, se eu for tocar muito rápido, blast beat, muito provavelmente eu vou ter que ir migrando para isso. Sabe, mas assim, pro normal... Tá. Mas ao mesmo, olha que interessante, a gente está falando isso tudo do método Spivak, mas como ele é tão completo, que é mais do que uma técnica, ele é um método mesmo, ele também não nega outras técnicas. O que eu quero dizer com isso? O baterista treinado em Spivak, ele pode muito bem, depois de completar o seu treinamento, absorver outras técnicas mais específicas, de modo que ele não vai entrar em conflito com aquela novidade que ele vai absorver. Não sei se eu estou sendo claro. Sim. Né? Então, por exemplo, o baterista que quer desenvolver o push-pull, por exemplo, que é uma técnica que eu nem domino, mas existem grandes bateristas que divulgam essa técnica. Se o baterista treinado em Spivak quiser depois assimilar mais isso, tá tudo bem também, vai funcionar super bem também. Sim. E não vai entrar em conflito com tudo aquilo que ele praticou, né? Ele não vai perder, pelo contrário. Tudo que ele praticou no Spivak vai ser uma base para ele, se ele quiser, se ele julgar necessário, agregar outras técnicas depois. Exatamente. Para mim, realmente, assim, se tornou algo muito mais confortável, que era aquilo que a gente falou no começo, lá atrás, né? No começo dessa jornada aqui, que a gente nunca se sentiu confortável com aquilo que a gente tinha de recurso, de vocabulário, de ferramenta, de base, né? de rudimento, etc.
com ele ficou uma coisa mais natural, assim, né? Parece que faz mais sentido. É mais intuitivo. Biomecanicamente, Isso. inclusive, dizendo. Faz Exatamente. mais sentido, assim, conseguir adaptar melhor. Não sei se todo mundo vai se adaptar tão bem a esse tipo de mecânica. Eu acho que a tendência é que se adapte, dada a simplicidade daquilo. Mas para mim mudou muito, assim, né? Principalmente isso que eu tava falando, cara. O som que eu tiro hoje da bateria, eu tiro muito mais som, não tô machucando, não tô lesionando, não tô arrancando pele, não tô fazendo bolha, não tô tendo calo na mão, nada. E tô tocando muito mais do que eu tocava antes, assim, com frequência e tudo mais. Você vai guardar a sua energia para aquilo que interessa, que é a interpretação musical e tudo mais. Sim. E não a questão física, porque a questão física já não vai ser mais um problema. Sim. Que você vai ter que vencer, né? E era uma coisa que sempre me preocupava, assim, às vezes eu subia no palco para tocar na noite, já meio noiado, assim, falando, porque assim, é aquilo, vai demandar tanto de mim, eu não tô na minha melhor condição física hoje, não vou conseguir tocar direito. Hoje é meio que o contrário, assim, né? Eu já entro, eu posso não entrar bem, mas eu sei que eu vou conseguir porque eu tô meio que no aproveitamento máximo da Agora técnica. você vê, a gente já tocava há um bom tempo antes de chegar no Spivak, né? E muitas vezes eu já me questionei, por que eu demorei tanto tempo para chegar no Spivak? Por que eu não conheci isso antes? Então acho que o batera que está começando, ele pode ser mais iniciante, é bom que ele já entre nesses conceitos, que ele já comece a desenvolver dentro da metodologia do Spivak. O grande desafio que eu acho que o Spivak ele oferece não é nem que ele é complexo, porque pelo contrário, ele é simples. Mas a questão é que é necessário ter disciplina. Eu acho que esse é o principal, assim, ele demanda isso da pessoa. Você tem que estar afim mesmo de pegar aquilo ali. Mas eu acho que até quem não está tão nessa consegue absorver muita coisa, dada a simplicidade e como que aquilo que ele está preconizando é natural. Agora, olha só, há que se ter disciplina. Mas também não acho nada demais, não. Para quem quer tocar bateria com conforto, se você considerar aí que o treinamento vai durar são mais ou menos 30 lições, né? Cada lição a cada 2 semanas. Eu já fiz esse cálculo, mas eu sempre esqueço. Uma coisa de 1 ano e meio, uma coisa assim, né? O treinamento completo. Para você praticar todo dia aí de 1 a 2 horas por dia, durante esse período de 1 ano e meio, para você ficar à vontade com todos os rudimentos, para você ter uma movimentação super completa que vai te atender em qualquer estilo, porque tem isso também. Eu sou essa prova. Eu era um pouco cético, eu te falei isso lá atrás, que eu era um pouco cético com relação à pegada. Eu achei que a minha pegada vai cair. Ia cair. Eu resolvi isso muito facilmente trocando a baqueta. Eu troquei a baqueta e a minha pegada ela ficou até melhor do que ela era antes. Tocava de 5A, 5B, troquei para uma baqueta um pouco mais... Às vezes tocava até de 7A, uma baquetinha fina, porque eu machucava muito a mão, achava a baqueta muito pesada. E agora, aproveitando o rebote, aproveitando tudo mais, aí eu consegui pegar uma baqueta mais pesada e o punch foi lá para cima. Haja vista bateristas como o Vinny Colaiuta, que ele próprio precisa de tocar, às vezes, muito pesado, e às vezes precisa de tocar muito leve. E vários outros bateristas que passaram pelo método Spivak, né, que consegue essa variação, consegue tocar tanto tirando muito som do instrumento, com muito volume, e em muitos momentos precisando de tirar menos volume também consegue, e não tem problema com isso, né? Eu acho que esse que é o principal, assim, você conseguir botar mais pressão, subir dinâmica, assim, é mais fácil do que você tirar a mão, entendeu? Sim. E acho que as técnicas tradicionais, elas dificultam você tirar a mão. Exatamente. O Spivak, ele já parte da premissa que você tem que segurar a onda. E aí, para você aumentar um pouco a dinâmica, é pouca coisa. Você vai mudar um pouco a amplitude do movimento, você vai tirar um pouquinho mais a baqueta, você vai subir um pouquinho mais o braço. E como você está deixando tudo muito solto, então a baqueta ressoa, a pele ressoa, o tambor trabalha para você, e não o contrário. Mas uma das coisas que eu acho que favorece isso, das principais, é porque a gente trabalha com relaxamento. Então, se você toca relaxado, tirando muito som e tirando pouco som,
você vai ter muito domínio do instrumento. Porque é um erro que costuma acontecer. Às vezes o baterista ele precisa de tocar numa dinâmica acima do que ele está habituado, e aí o que ele faz? Ele tensiona. Sim, era o que eu fazia. E o contrário também acontece. Muitas vezes o baterista ele precisa de tocar leve, e aí ele também tensiona. Olha que loucura. Sim. Então, muitas vezes o problema que ocorre com o baterista, tanto tocando em dinâmicas muito altas ou muito baixas, ou seja, tocando muito forte ou muito fraco, muito piano, é justamente a tensão. Sim. Né? São opostos, mas que têm o mesmo problema ali, que é o tensionamento. E aí se eu toco relaxado, que é uma premissa do método Spivak, acaba que isso se resolve, né? Esses dois problemas. Pra mim, total. Assim, eu tenho exemplo de 2 semanas atrás, né? Minha banda toca metal, a gente gravou um blues. Cara, eu consegui... Era um blues acústico. E eu, cara, com a técnica lá, eu consegui, cara, tirar o som que eu precisava tirar da bateria, pra bateria falar, mas com muito menos pressão, né, que precisava. Assim, mais piano, menos forte, né? Inclusive, já que você falou nisso, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui é sobre dinâmica, por exemplo, de rebotes. Toque duplo rebote. Né? É uma coisa que eu fiz por muitos anos da minha vida é treinar o toque duplo com rebote usando uma dinâmica muito alta, uma amplitude de movimento muito alta. Sim. Isso no que é uma coisa que você não usa no dia a dia, inclusive. Exatamente. Toque duplo. Exato. No método Spivak, o treinamento dos rebotes, dos rulos, e, enfim, tudo que envolve rebote com toque duplo, não tem uma amplitude muito grande. Não. O que faz muito sentido pensando no dia a dia. Porque quando a gente vai usar esses toques duplos com rebote, realmente não justifica a gente levantar tanto a baqueta. Não. Porque a gente vai usar isso mais em rulos. Não fica ruim. Fica ruim. Você fazer um rulo com a dinâmica muito alta, fica ruim, fica feio. Véio. Por isso que é importante quando a gente está treinando, quando a gente está praticando, a gente ouvir o som. Ah, mas tô tocando, tô praticando na borrachinha. Não interessa, aqui tem uma sonoridade. Tem uma sonoridade, então presta atenção no som que está saindo. Se eu começar a fazer toque duplo, poxa, vai sair uma sonoridade que vai colocar na caixa para você ver se vai fazer muito sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido para aquilo que está se propondo fazer, né? Para o som que eu quero tirar do instrumento. Então os rebotes eles vão ser usados entre os rulos, com os acentos, entre os acentos, mas também muitas vezes a gente se esquece. O toque duplo com rebote, e o uso do rebote e tudo mais, com amplitude baixa, ele é muito usado nas ghost notes, que a gente usa tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Mas, por exemplo, entre os backbeats ali, que você está tocando alguns tipos de música, você vai usar muito o ghost note com a mão esquerda. Então é fundamental você ter esse controle de dinâmica, justamente para conseguir fazer um ghost note consistente. E isso é uma coisa óbvia, assim, né? Você para pensar, tipo, assim, tudo que você já ouviu na vida, assim, você não vê um cara fazendo uma virada, sei lá, botando um rolo de 6, por exemplo, você não vê o cara fazendo uma virada com o duplo lá no meio. Um duplo numa amplitude enorme. Com som alto, porque fica ruim, ninguém faz isso. Não justifica. E é um negócio tão óbvio, mas assim, que também não é dito. Não é dito. O óbvio é aquilo que às vezes o leigo ignora, né? O óbvio precisa ser dito. E a galera não fala. E aí muitas vezes você vai ver o pessoal ensinando a você fazer um toque duplo lá, ensina exatamente nessa pegada, cara. Pra você botar muita pressão, né? Porque você precisa trabalhar o dedo, treinar o dedo, não sei o quê. No final das contas, você não vai usar isso pra nada nunca na sua vida, porque ninguém usa, porque ficou horrível. Você está só fazendo um esforço ali, você está fazendo uma musculação, um workout ali que e tensionando, criando uma dinâmica, tanto na memória muscular quanto na cabeça, de tensionar. Exatamente. Sempre tensionar a mão. Está aprendendo a tensão, tensionamento. Que é a percepção que eu tenho do jeito que eu tocava muito, assim, até uns meses atrás, assim. É isso, é sempre uma premissa de ativamente tensionar meu músculo para fazer um movimento, sempre. Então eu ia fazer o movimento da baqueta, tensionava dedo, tensionava punho, coisa do tipo. Aqui não, no Spivak você vai relaxar. E uma outra aplicabilidade também, que eu sempre lembro com os rebotes,
no caso com a mão direita, vai ser nas variações de prato, né? Então na hora que eu estou conduzindo no hi-hat ou com a minha mão direita, isso no jazz é evidente, porque tem aquele desenho clássico do shuffle, que eu vou usar aquilo com rebote. Você imagina se eu for tocar 250 BPM, 300 BPM, um bebop, um uptempo. Imagina se eu for usar isso com todos os movimentos, ou imagina se eu for fazer isso usando um rebote com amplitude muito alta. Imagina a sonoridade que o prato vai me oferecer. Não fica bom. Não fica funciona. bom, não funciona. Não é a sonoridade que os outros músicos estão esperando para aquele estilo, que o público está esperando. E acima de tudo, eu mesmo, não é o som que eu quero tirar. Porque não é a referência que a gente vai ter do tipo de música que a gente está tocando. E os caras que a gente gosta não fazem isso, né? Os bateras que a gente admira, inclusive grande parte deles signatário do Spivak, inclusive, os caras não fazem isso, né? Vai tocar numa gig de jazz e vai tentar colocar um movimento grotesco com a mão direita para ver se o som do rádio vai ficar bom. Não vai ficar bom. Né? Então essa sutileza, o método Spivak vai ajudar a desenvolver. E uma outra coisa fundamental também, que a gente estava conversando antes da gente começar a filmar, é sobre o movimento relacionado ao flam. E uma coisa que eu sempre falo, que o flam ele parte de uma defasagem. Então uma baqueta tem que estar acima da outra. Então os eruditos, como que eles fazem? Eles levantam a baqueta acima da outra e deixam a mão cair. Então esse movimento aqui ele faz sentido do ponto de vista da defasagem. Porque realmente uma baqueta está acima da outra. E aí elas caem e vai ter esse movimento desencontrado. Porque o fulano não é uma nota depois da outra. É um desencontro. Então, a partir de um abandono em alturas diferentes, eu vou ter esse desencontro. Né? Mas no caso do Spivak, eu tenho um movimento de upstroke e downstroke. Ou melhor dizendo, de up e down. Nem sempre vai ter o upstroke em si, que é o toque de subida. Mas, com certeza, vai ter um movimento de subida e de descida. E aí, esse arqueado aqui do punho, ele é fundamental, porque aqui eu subo primeiro o meu antebraço, mantendo a mão relaxada, como se tivesse uma linha puxando o meu punho. Veja que eu estou levantando o meu antebraço. Como a mão está relaxada, porque a gente não tensiona, a ponta da baqueta pesa aqui. E aí, em seguida, eu levanto a mão e faço esse movimento circular e deixo a baqueta cair. E eu vou usar isso dentro desse princípio da defasagem que o flam me pede. Então, com a mão que está abaixo, aquela que vai tocar primeiro a superfície, eu uso o movimento de punho. Se eu usar o matched grip vai ser isso aqui, mas eu uso o traditional grip, tanto faz. Então, a baqueta que tiver acima, lembrando que isso acontece graças... Tenta relaxar, mesmo a mão esquerda, que é um movimento de punho, toca sempre relaxado, mantém a respiração solta. O importante é que eu mantenha esse princípio da defasagem. Não é uma coisa tipo... Não é isso. E é importante fazer para o outro lado também, né? Então, nesse caso... uma das minhas principais dificuldades é o upstroke na mão esquerda. Na verdade, o downstroke depois de um upstroke com a mão esquerda. Isso. Você vai fazer esse movimento. Lembra de deixar o indicador e o polegar na mesma linha. Cuidado porque tá uma nota em seguida da outra. Exato. Tenta levantar menos a mão esquerda. Isso. Levanta um pouquinho mais a direita também.
muito costume de fazer flan assim, né? Sempre do lado de cá, né? Do lado direito. Esse lado esquerdo eu uso pouco. Mas em muitos momentos vai ser conveniente você Sim. usar a mão esquerda fazendo esse movimento de up e down, né? E parece algo extremamente simples, extremamente elementar, mas ele tem uma complexidade também no movimento, assim, né? Comparativamente a outras coisas. Cuidado, tá soando uma nota depois da outra. Não precisa de levantar tanto a mão. Tenta fazer esse movimento dessa transmissão de energia. Que a baqueta, ela pesa aqui pela ponta, e em seguida eu jogo a mão para cima, né? É aquele catch and release, né? O squeeze and release, Squeeze and release vai ser o controle do dedo médio depois que ela cai. Então você, quando está subindo, você relaxa o dedo médio e depois que desce você aperta ele. Isso. Mas você vai fazer isso associando com a mão esquerda dentro do princípio de defasagem que o flan exige. Tenta levantar menos a mão esquerda. Tenta dobrar mais o punho. Isso. E aí depois, quando você estiver treinado para os dois lados, você faz alternando. Isso. Isso aí. Bom, acho que fizemos uma boa revisão, né? Sim. Tem mais alguma dúvida? Eu acho que dessas últimas aulas, assim, coisas que dificultaram mais a minha vida, exatamente isso que eu falei, né? Essa transição upstroke, downstroke, mão esquerda, isso é uma coisa que eu, de vez em quando, ainda fico meio capenga, porque não é muito natural, não era muito natural antes, né? Do jeito que eu tocava. Então isso é uma coisa que ainda pega essa dinâmica. Esse tipo de acento que eu tenho que partir do lado esquerdo, como por exemplo no flan, são coisas que ainda dificultam de vez em quando. E aquilo que a gente estava comentando antes, que é aquele toque triplo, né? Principalmente na perspectiva de transicionar o toque triplo para um rulo fechado. Mas a gente até falou na aula que isso aí, essa transição demora um bom tempo. Sim. Tenha paciência. Paciência. Eu acho uma técnica mais avançada, assim. E demora até tempo. Até o jeito de pensar, assim, você pensar que um rulo fechado, ele sai daquilo ali, faz muito sentido. Sim. Só que não é um movimento natural. Então, olha, o Spiva aqui, ele falava de algumas coisas que são elementares, né? Então a gente tem toque simples, toque duplo, e a gente tem o flan. E aí a gente vai ter o rolo fechado, certo? E aí, se a gente quiser incluir o como fazer, que eu sempre falo, né? O como fazer, a gente vai ter o uso do punho, o uso do braço, que é o up e o down, certo? E o rebote. Então, a partir dessas ferramentas, a gente abre todo um universo de rudimentos. Tá? Mas, basicamente, tudo vai ser ou simples ou duplo. Pode ser feito com rebote, flan e o toque fechado, o rulo fechado, né? Melhor dizendo. Então, aí você tem praticamente tudo que a gente precisa. Sendo que o rulo fechado nem todo mundo vai usar, né? Talvez você não use. Então, com certeza não.
Assim, pelo menos não o que eu toco hoje, né? É. Uma outra gig, talvez. Sim, uma gig de rock pesadão, Não, talvez você não vai a usar. gente não precisa nem muito longe. Carnaval. Carnaval faz total sentido. Carnaval você vai usar Você bastante. entrar num bloco Sim, e usar um rulho fechado, mas bem feito, né? sim, exatamente. Então depende mais aí sim, fica mais restrito ao tipo de estilo que você vai fazer. Agora, certamente, toque simples, duplo e o flan você vai. E a gente sempre fala do paradiddle. Mas o paradiddle nada mais é do que alternância entre o toque simples e o toque duplo, né? Então tá tudo bem, tá tudo compreendido com simples, duplo e flan. Perfeito. Legal. Valeu.